E se uma simples mentira inventada por impulso virasse o amor mais verdadeiro da sua vida? Foi o que aconteceu com Vanessa, uma publicitária de Recife que só queria evitar o constrangimento de encarar o ex no casamento da prima. Mas o destino decidiu brincar com o improvável e colocou de volta em seu caminho Ricardo, um amigo de risadas antigas e olhar tranquilo que chegou oferecendo ajuda sem imaginar no que estava se metendo. O que parecia um favor simples acabou se tornando o início de uma história que mudaria tudo o que os dois acreditavam sobre o amor. Fica comigo até o fim, porque essa história vai te lembrar que, às vezes, o coração entende antes da gente o que é verdadeiro. Naquela manhã em Recife, o calor chegava antes do relógio marcar 9, invadindo a agência Estúdio Azul, com cheiro de café, ventilador rangendo e pressa de começo de dia. Vanessa Reis tentava se concentrar na tela do computador, mas o grupo da família no WhatsApp piscava sem parar no celular. Entre corações e emojis, o golpe veio disfarçado de gentileza. Gustavo, seu ex-namorado, seria padrinho do casamento de sua prima Paula. Ela piscou devagar, respirando fundo, como quem tenta engolir o passado com elegância. Fingiu que não doía, mas doía. E o orgulho, sempre pontual, chegou para disfarçar. Bruna, colega de trabalho e cúmplice de todos os desabafos, apareceu com 2 copos de café. Reforço emocional, disse, estendendo um deles. Vanessa aceitou, sorrindo sem graça. Café e ironia, a base da sobrevivência humana. A amiga riu, ajeitando a blusa colorida que destoava da formalidade da agência. Bruna sempre parecia saída de um feriado, mesmo em plena segunda. Gustavo. Só o nome já bastava para desarrumar o humor do dia. O ex que falava de amor como quem explica uma planilha, organizado, frio e cheio de regras. Agora seria padrinho e, claro, apareceria de braços dados com alguma criatura linda e entediada. Vanessa girou a caneta entre os dedos, tentando parecer superior àquela lembrança. Mas a verdade é que ninguém é imune ao passado, só aprende a sorrir melhor para ele. Bruna, observando o silêncio da amiga, provocou. Se eu fosse tu, arrumava um namorado só para ir de troco. Ótimo, respondeu Vanessa. Vou pedir no Mercado Livre. Chega em 2 dias com garantia e nota fiscal. Bruna gargalhou alto o suficiente para atrair olhares. Vanessa também riu, mas a piada plantou uma ideia. E se não fosse brincadeira? E se ela realmente arranjasse alguém para fingir? Aos poucos o riso virou curiosidade. E a curiosidade, plano. O relógio da Estúdio Azul marcava 11h45 quando Vanessa abriu o e-mail da prima e confirmou presença no casamento. Do lado de fora, Recife fervia sob o sol. Dentro dela, uma faísca acendia. E foi assim, entre o cheiro de café e o som dos ventiladores, que nascia a mentira mais inesperada da vida de Vanessa Reis. Mas ela não fazia ideia de que aquele plano apressado seria o primeiro passo de uma história que colocaria o amor e o orgulho na mesma dança. Na tarde seguinte, o vento quente soprava da orla de Boa Viagem e fazia as cortinas da cafeteria dançarem num ritmo preguiçoso. Vanessa chegou cedo, como quem tenta dominar o nervosismo antes que ele perceba. Escolheu uma mesa próxima à janela e fingiu ler o cardápio, mas os olhos voltavam para a porta. O plano, que parecia apenas uma ideia divertida, agora ganhava forma e peso. Quando Ricardo Torres entrou, o ar pareceu mudar. Alto, postura segura, expressão calma. Usava camisa clara e trazia nos gestos a elegância natural de quem já nasceu sabendo o efeito que causa. Vanessa o reconheceu imediatamente. Lembrava dele de uma reunião antiga com um cliente da agência. Vanessa Reis. Até que enfim apareceu. Ela riu, ajeitando a xícara. Aquela voz ainda tinha o mesmo efeito de antes, firme, mas com uma calma provocante que parecia feita para desarmar defesas. Disse quase sem olhar para ele: "Só venho quando preciso de conselhos jurídicos disfarçados de café." Ele se sentou, cruzando os braços com a velha confiança,
de quem sabia que ela estava prestes a pedir algo complicado. A amizade deles sempre teve esse traço: ironia e cumplicidade costuradas no mesmo fio. Vanessa respirou fundo antes de falar, como quem se prepara para um salto. O plano era maluco, mas o momento pedia ousadia. Contou a história com naturalidade: o casamento da prima, a invenção do namorado, o risco de ser descoberta. Enquanto falava, Ricardo a observava em silêncio, um meio sorriso nos lábios, como quem assiste a um filme de que já conhece o final, mas finge surpresa. Quando ela terminou, ele inclinou o corpo para a frente, apoiando o queixo na mão. Então você quer que eu entre nessa encenação? Quero que você me salve de um vexame, respondeu, tentando manter o tom leve. Ele deu uma risada curta. O som era calmo, mas deixava no ar algo entre provocação e ternura. Você sempre teve talento para transformar problema em roteiro, Vanessa. Ela riu também, mais aliviada do que esperava. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o caos podia ser divertido se fosse compartilhado. O olhar dele encontrou o dela, e por um instante o mundo lá fora perdeu importância. Ricardo apoiou as mãos na mesa e concluiu, num tom que parecia simples, mas tinha promessa escondida. Tudo bem, eu topo. Mas espero que saiba que nem toda farsa sabe quando deve terminar. O silêncio que veio depois não era constrangedor. Era uma pausa elétrica, como se o ar esperasse pela próxima frase. Ricardo apoiou o cotovelo na mesa, avaliando. Um namoro de mentirinha, então. Acho que consigo lidar com isso. Vanessa sentiu o riso escapar antes mesmo de perceber. Que bom, porque eu já te escalei. O clima entre eles já não era de entrevista, mas de jogo. Um jogo de olhares, ironias e pequenas verdades disfarçadas. Vanessa fingia controle, mas a cada resposta de Ricardo, o plano parecia menos uma estratégia e mais um convite para perder o equilíbrio. Enquanto o café esfriava, ela se convenceu de que tinha feito a escolha certa, sem imaginar o quanto essa certeza ainda mudaria de forma. E enquanto ele sorria com aquele olhar calmo, Vanessa não suspeitava que estava prestes a se perder no próprio jogo que criou. 2 dias depois, o som de uma sanfona ecoava do pátio de São Pedro e se misturava ao cheiro doce de tapioca tostando nas barracas. O calor era gentil, diferente do da agência. Aquele parecia ter alma, dançando junto com o vento que vinha do mar. Vanessa chegou primeiro, observando o movimento de turistas e moradores que se misturavam entre passos de forró, risadas e vendedores ambulantes. O cenário era perfeito para o que precisava, um teste. Se eles iam fingir um namoro, era melhor parecer convincente. Ricardo apareceu alguns minutos depois, com a calma de quem nunca tem pressa e a elegância discreta que parecia natural. O sol dourava os ombros dele, e o ar entre os dois ficou mais denso, como se a cidade tivesse diminuído o volume para assistir. Então é aqui que a gente ensaia o crime? Perguntou ele, com um sorriso que disfarçava a curiosidade. Crime, não. Estratégia, respondeu, tentando parecer prática. Ela explicou o plano de forma objetiva. Precisavam criar cumplicidade, memórias falsas, detalhes que convencessem qualquer parente curioso. Como se tivessem uma história real. Enquanto falava, percebeu o quanto era fácil esquecer que era só teatro. Ricardo escutava com atenção, os olhos fixos como se cada palavra dela fosse mais do que parte de uma farsa. E como é que a gente faz para parecer apaixonado? Perguntou ele. A gente finge que é simples, respondeu, forçando um sorriso. Um olhar aqui, um toque ali, um pouco de naturalidade. Ricardo se aproximou o suficiente para que ela sentisse o perfume amadeirado e o calor da pele. Tipo assim? Perguntou, estendendo a mão. Vanessa hesitou por um segundo, depois aceitou o toque. Tipo assim. O forró que tocava ao fundo parecia sincronizar com o coração dela, acelerando no mesmo compasso. O toque, que era para ser leve, virou um campo magnético, e por um instante, nenhum dos dois lembrou que estavam fingindo. Ela tentou disfarçar o rubor com humor, olhando para os pés dele.
Só te aviso que se pisar no meu pé, o romance acaba antes de começar. Prometo dançar com cuidado. Já causei processo demais na vida. O riso dele se misturou à música. Um casal passou por perto e comentou algo sobre namorados bonitos. Vanessa fingiu não ouvir, mas o elogio ficou suspenso entre os dois, feito um segredo que ainda não sabia o que queria dizer. Ricardo conduzia o passo com naturalidade, sem forçar. Era firme, mas gentil. O tipo de homem que entendia o ritmo do outro antes de impor o próprio. Vanessa se deixou guiar, surpresa com a facilidade. A mão dele na cintura parecia se encaixar num lugar que sempre existiu ali, só esperando o momento certo. A cada volta, o corpo dela respondia com menos resistência e mais curiosidade. A mentira ganhava textura, cheiro e temperatura. O olhar dele encontrou o dela, e o tempo pareceu fazer uma pausa respeitosa. Vanessa desviou rápido, tentando reorganizar o pensamento. Você leva jeito para isso? Para dançar ou para mentir? Para os dois, talvez. Ele riu, e o som da risada dele pareceu mais perigoso do que o toque. O sol começava a descer, tingindo as fachadas antigas de laranja. O forró continuava, e a cada passo Vanessa se perguntava onde terminava o ensaio e começava o que realmente sentia. As pessoas ao redor aplaudiam o grupo que dançava mais ao centro, mas ela só conseguia ouvir o som do próprio coração, insistente, descompassado, confuso. Ricardo afastou-se um pouco, sem soltar a mão dela. Acho que o público comprou nossa história, disse olhando em volta. O problema é quando a gente começa a comprar também. Ele sorriu, e o sorriso dele era o tipo de armadilha que vinha sem aviso. O vento soprou, levantando uma mecha do cabelo dela. Ricardo ajeitou com naturalidade, e o gesto simples bastou para acender o que até ali estava escondido. O toque foi rápido, mas deixou rastros demais. Vanessa tentou rir, fingir controle, esconder a confusão que já não cabia. A gente devia cobrar por performance. Eu toparia se o cachê fosse continuar ensaiando. A voz dele soou mais baixa, e o silêncio que veio em seguida foi mais eloquente do que qualquer diálogo. Eles se olharam de novo, por tempo demais para ser casual. E naquele instante, sem planejar, a mentira começou a se misturar com a verdade. O que ela não imaginava era que aquele toque breve, disfarçado de ensaio, seria o primeiro passo para um desejo impossível de esconder. Na noite do jantar da tia Lúcia, o cheiro de bolo de rolo tomava a casa, misturado ao perfume de café passado na hora. O barulho de risadas, talheres e música brega de fundo compunha o cenário típico das reuniões de família que ninguém consegue escapar. Vanessa chegou ao lado de Ricardo, tentando parecer natural. O vestido leve, a postura controlada, o sorriso no ponto exato entre calma e pânico. Ricardo, ao contrário, parecia confortável. Talvez confortável demais para alguém prestes a sustentar uma mentira diante de uma dezena de parentes atentos. A casa vibrava com o calor humano das famílias nordestinas, aquele tipo de alegria que parece abraçar até quem chega de fora. Tia Lúcia era o centro de tudo, andando de um lado para o outro com o pano de prato no ombro e um radar invisível para novidades. "Menina, tu trouxe companhia", disse, abrindo um sorriso largo. "Eita, esse é o famoso namorado." Vanessa confirmou com um aceno contido, sentindo o rosto aquecer. "Tia, esse é o Ricardo." Ele cumprimentou com elegância e uma simpatia discreta. "Um prazer, tia Lúcia. Espero não causar confusão logo de chegada." "Se não causar, nem é da família", respondeu ela arrancando risadas. A mesa estava posta e o clima era de curiosidade disfarçada. Primos cochichavam, a prima Paula observava com atenção e o nome de Gustavo ainda não havia sido pronunciado, o que era quase um milagre. Ricardo se saiu bem. Conversava o suficiente, elogiava a comida, respondia às perguntas da tia como quem participa de um interrogatório com charme. A naturalidade dele impressionava. Vanessa observava e tentava não parecer impressionada também. A cada gesto,
a cumplicidade se desenhava mais convincente. Quando ele serviu refrigerante no copo dela antes de se servir, a tia comentou em voz alta: "Homem educado assim está em extinção." Vanessa riu fingindo leveza. O plano parecia funcionar, até o portão bater. Gustavo entrou cumprimentando todos com aquele ar de quem ainda acreditava ser o protagonista de qualquer cena. Vestia uma camisa social leve e o mesmo sorriso que Vanessa jurava ter esquecido. O coração dela vacilou por um instante, mas a presença de Ricardo a ancorou. Ele percebeu, claro, bastou o olhar rápido dela para que entendesse tudo. Gustavo se aproximou da mesa, educado, cortês, e olhou para Ricardo como quem mede terreno. "Não sabia que você vinha, Vanessa. Nem eu até ontem", respondeu, mantendo o tom firme. A tensão ficou visível e a tia, sem entender, tentou aliviar. "Gente, vamos comer antes que o frango esfrie." O jantar seguiu, mas o clima já era outro. Gustavo lançava perguntas disfarçadas de gentileza, tentando arrancar informações. "E vocês se conheceram como mesmo?" Ricardo respondeu antes que Vanessa pudesse se atrapalhar. "No trabalho. Ela me convenceu de que eu precisava de cor na vida." "E conseguiu?" perguntou Gustavo, num tom suave demais para ser inocente. "Ah, tá conseguindo", respondeu Ricardo com um sorriso que misturava ironia e calma. As risadas foram gerais, e o olhar de Vanessa era uma mistura de agradecimento e alívio. O jantar, que prometia desastre, começava a virar espetáculo. A tia observava tudo com olhos curiosos, como quem fareja uma boa história. "Vocês combinam, viu?" comentou. "Até jeito de rir parece o mesmo." Vanessa quis responder, mas o elogio ficou atravessado por dentro. Porque por um segundo ela percebeu que era verdade. Ricardo tocou de leve a mão dela, gesto rápido, quase imperceptível, mas que acalmou o coração em meio ao caos. A mentira ganhava força própria. Gustavo, percebendo o gesto, sorriu sem humor. "Fico feliz que tenha seguido em frente", disse, erguendo o copo. "Finalmente." Vanessa retribuiu o olhar, firme. "Pois é. Às vezes, a gente só precisava da pessoa certa para lembrar quem é." O silêncio que veio depois soou mais alto do que a música. Ricardo manteve a expressão serena, mas o ar ao redor parecia pesado. A tia Lúcia, sem perceber a tensão, apareceu com uma travessa e interrompeu. "Quem quer mais bolo de rolo?" A leveza voltou por instantes. Ricardo agradeceu, elogiando o sabor. "Se eu soubesse que vinha para um jantar desses, tinha jejuado o dia inteiro." "Cuidado", respondeu a tia, sorrindo. "Aqui a gente não deixa ninguém sair magro nem solteiro." As risadas aliviaram o ar. Vanessa se permitiu relaxar por um breve momento. Mas sob a mesa, as mãos de Ricardo ainda tremiam levemente. E o olhar de Gustavo, distante, guardava algo que ela não soube decifrar. A mentira havia passado no teste, mas algo naquele jantar deixou mais perguntas do que respostas. Mas Ricardo também tinha seus segredos, e nenhum deles incluía sair ileso daquela noite. Manhã seguinte, o sol batia preguiçoso na varanda de Dona Teresa, espalhando luz dourada sobre as samambaias e o cheiro de bolo de milho que vinha da cozinha. O rádio tocava um forró antigo, desses que fazem o coração bater no mesmo compasso da lembrança. Vanessa e Ricardo chegaram cedo. Era a visita oficial à avó, um ritual obrigatório depois de qualquer acontecimento importante. E no caso, a novidade da família era o suposto namoro. Dona Teresa esperava na cadeira de balanço, o olhar esperto e o sorriso que misturava carinho e intuição. Sabia reconhecer quando algo era verdadeiro e também quando era teatro. "Então é ele?" perguntou sem levantar da cadeira. "O moço que fez minha neta voltar a usar batom?" Vanessa corou e Ricardo, com elegância natural, se aproximou para cumprimentá-la. "Dona Teresa, é um prazer enorme. Ouvi muito falar da senhora." "Espero que bem", respondeu rindo, "porque se for mal eu desminto na hora." A risada dela era contagiante. Ricardo se sentou ao lado e por alguns minutos o clima foi só de conversa leve. O calor, as reformas da praça, a receita do bolo.
Vanessa observava, encantada com a facilidade dele em se adaptar àquele universo. Dona Teresa o estudava com a paciência de quem sabe ler gente. Às vezes sorria, às vezes apenas balançava a cabeça, como se fizesse anotações invisíveis. "Trabalha com o quê, meu filho?" perguntou. "Direito", respondeu Ricardo, simples. "Ah, advogado. Então é bom de falar, mas sabe escutar?" Ele sorriu, sem pressa. "Tento aprender um pouco todo dia." "Pois continue, que escutar é o que salva os casamentos", retrucou com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para provar a teoria. Vanessa tentou disfarçar o riso. A avó sempre tinha uma frase certeira, dessas que pareciam piada, mas deixavam um ensinamento escondido. O tempo passava devagar, como se amanhã tivesse decidido ficar por ali mais um pouco. O cheiro de café fresco se espalhava, e Dona Teresa servia os dois com a mesma cerimônia de quem celebra um reencontro. "Já sabe, Ricardo, essa menina demorou para sorrir de novo. Se foi você que ajudou, já ganhou meio ponto comigo." Vanessa olhou para a avó, meio sem saber o que dizer. "Vó, não é bem assim." "Ah, não? Pois parece. E olha, eu posso até usar óculos, mas cego eu não sou." O riso leve que veio depois quebrou qualquer constrangimento. A sinceridade da velha era afiada, mas cheia de amor. Ricardo, atento, se levantou para ajudar na cozinha, e a cena arrancou mais um comentário da avó. "Eita, homem que levanta para ajudar sem ninguém mandar é coisa rara. Se não for namoro, pelo menos contrata." Vanessa gargalhou sem conseguir segurar. "Vó! Ué, tô errada? Pensa bem, homem bonito, educado, sabe ouvir e ainda lava prato. Isso é patrimônio cultural, minha filha." O riso foi geral. Até o rádio pareceu concordar, mudando para uma música mais animada. A manhã se encheu de uma leveza que há muito não visitava aquela varanda. Enquanto conversavam, Ricardo contava histórias de trabalho, de clientes excêntricos e juízes rabugentos. Dona Teresa ouvia atenta, rindo nos momentos certos e lançando olhares significativos para a neta. Havia algo diferente nele, uma calma sincera, uma gentileza que não parecia ensaiada. Mesmo sabendo que tudo era fingimento, Vanessa sentia que alguma parte daquilo era real demais para ser apenas um papel. Quando o relógio marcou 10h30, Dona Teresa se levantou devagar e foi até o jardim. O sol filtrava pelas folhas, e o barulho dos passarinhos parecia acompanhar o ritmo do balanço da cadeira vazia. Ela se virou, apoiando as mãos na cintura. "Eu já vi muito casal tentar convencer o mundo. Mas os verdadeiros nem precisam falar tanto." Ricardo e Vanessa trocaram um olhar silencioso. A avó sorria satisfeita, como quem já tinha entendido mais do que eles próprios. Vanessa tentou mudar de assunto, mas a emoção já havia se instalado. O toque casual das mãos ao pegar a bandeja, o sorriso que durava um segundo a mais, tudo agora parecia mais íntimo do que o plano permitia. Dona Teresa serviu mais bolo e completou o café dos dois. "Só digo uma coisa, minha filha. Amor é como bolo quente. Se tentar cortar antes da hora, desmancha." Vanessa sorriu, meio sem jeito. "Então, a senhora acha que..." "Acho que o coração sabe o que faz, mesmo quando a cabeça quer desmentir." A frase ficou no ar, leve e certeira. O silêncio que veio depois era cheio de significado. Quando se despediram, a avó abraçou os dois com força. "Gostei de ti, Ricardo. Tem cara de quem não vai deixar essa menina se perder de novo." Vanessa respirou fundo, tentando manter o sorriso. A visita, que era para ser uma encenação agora, deixava rastros de verdade por todos os cantos da casa, e enquanto o carro se afastava pela rua tranquila, Dona Teresa balançava na cadeira, olhando para o portão com um sorriso tranquilo. Mas ninguém naquela casa desconfiava de que a farsa estava prestes a escapar das mãos de Vanessa. Na sexta-feira, o céu pesava de calor sobre o Recife antigo. Vanessa caminhava ao lado de Ricardo pelas ruas de paralelepípedo, entre casarões coloridos e o som distante de uma sanfona solitária. O plano seguia de pé,
e o casamento se aproximava, mas o disfarce começava a cobrar um preço que ela não sabia calcular. Os dois haviam saído do trabalho juntos, e o pretexto era simples. Precisamos parecer um casal de verdade. Só que o ensaio agora parecia mais perigoso do que divertido. Ricardo falava pouco, mas o silêncio dele dizia mais do que qualquer discurso. Vanessa percebia o olhar que se demorava nos gestos dela, nos cabelos soltos, no riso que surgia quando tentava esconder o nervosismo. Passaram por um grupo de turistas e entraram num café antigo, de janelas abertas e cheiro de pão de queijo quente. A televisão pequena no balcão transmitia o noticiário, mas ninguém prestava atenção. O calor era abafado e até os ventiladores pareciam cansados. Vanessa pediu suco, Ricardo, café. Ela tentava parecer tranquila, mas o corpo inteiro parecia à espera de algo que não sabia nomear. O humor dela, sempre a salvação em situações tensas, surgiu por instinto. Se a mentira continuar assim, vou ter que pedir aumento para o destino, pensou, e o pensamento arrancou dela um meio sorriso. Foi quando a porta se abriu e Gustavo entrou. O tempo pareceu contrair. Ele caminhou até o balcão com a naturalidade de quem sabia que estava invadindo o território inimigo. Ricardo o observou de canto de olho, sem pressa. Vanessa prendeu a respiração. Que coincidência, disse Gustavo, aproximando-se. Ainda bem que o Recife é pequeno, né? Vanessa respondeu com o tom mais neutro que conseguiu. Às vezes, pequeno demais. Ricardo se manteve sereno, apoiando o braço na cadeira, a postura de quem não precisa competir. Gustavo sorriu, mas o olhar dele era afiado. Então é verdade o namoro? Ricardo respondeu antes que Vanessa pudesse pensar. É, e por sinal, tá indo muito bem. A tensão era palpável. O ar parecia vibrar, pesado, como antes da chuva. Gustavo fingiu sorrir, mas o incômodo se via nos gestos. Que bom. Só espero que dure mais do que o anterior. A frase cortou o espaço entre eles. Vanessa sentiu o sangue subir ao rosto. Ricardo manteve o tom firme, sem elevar a voz. Dura o que for sincero. E isso às vezes é mais do que se espera. O silêncio que veio depois tinha gosto metálico. Gustavo deu um passo para trás, fingindo indiferença, mas os olhos ainda provocavam. Ele se despediu rápido e saiu, deixando o ar mais pesado do que quando chegou. Vanessa respirou fundo. Ele sempre teve talento para dizer a pior coisa no melhor momento. Ricardo fez um leve aceno com a cabeça, os olhos ainda fixos na porta. Alguns chamam de talento, eu chamo de aviso. Saíram do café em silêncio. O vento já trazia gotas grossas de chuva e o céu finalmente cedeu. O primeiro trovão rasgou o ar e eles correram até o abrigo de um casarão antigo, rindo do imprevisto. As risadas logo deram lugar a um silêncio estranho. O barulho da chuva fazia tudo parecer mais íntimo, mais lento, como se o mundo tivesse decidido diminuir o ritmo só para assistir. Vanessa encostou na parede, tentando ajeitar o cabelo molhado. Ricardo se aproximou, hesitante, e o olhar dos dois se cruzou. A distância entre eles era mínima. O cheiro de chuva, o som das gotas, o calor do corpo. Tudo conspirava. Ele levantou a mão, afastando um fio de cabelo do rosto dela. Tá tremendo, disse baixo. É o frio, respondeu, sem convicção. Os olhos se encontraram outra vez, e a pausa que veio foi longa o bastante para que qualquer palavra parecesse um erro. Ricardo se inclinou devagar, o gesto contido e inevitável. Vanessa fechou os olhos, sem coragem de interromper. O ar cheirava a terra molhada e café recente. O toque estava prestes a acontecer. O beijo, o fim da encenação, o começo de outra coisa. Mas o destino, caprichoso como sempre, escolheu aquele momento para intervir. Um trovão mais forte, um grito de vendedor na esquina e o feixe de luz que acendeu o toldo ao lado. Vanessa recuou, assustada, rindo nervosa. Acho que o universo não quer que a gente ensaie demais. Ricardo respirou fundo, sem desviar o olhar.
Talvez ele só queira que a gente pare de fingir. A chuva engrossava e o som das gotas batendo no chão encobria o resto. Nenhum dos dois se moveu. Havia algo suspenso no ar, uma promessa não dita. Ricardo finalmente sorriu, aquele sorriso calmo que já bastava para desarmar qualquer resistência. Vanessa sentiu o coração acelerar e pela primeira vez teve medo de não conseguir distinguir o que era plano e o que era verdade. Mas o destino parecia ter outros planos, e nenhum deles incluía deixá-los terminar aquela dança. Na noite da boda, as luzes refletiam no piso molhado de Olinda, transformando as ruas em espelhos dançantes. A cidade parecia em festa, como se ela mesma soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Vanessa desceu do carro com o coração acelerado. O vestido azul claro colava levemente a pele. O cabelo solto moldava o rosto, e cada passo ecoava como se anunciasse um novo começo. Ricardo apareceu ao lado, impecável no terno escuro, com o olhar tranquilo e firme de quem sabia o que estava fazendo, mesmo que o coração dissesse o contrário. "Pronta?" perguntou ele num tom baixo que parecia mais uma promessa do que uma dúvida. "Acho que sim." Ou quase. O salão já estava cheio. As risadas ecoavam. O cheiro de bolo de rolo e coxinha frita se misturava ao som de sanfona e zabumba. Tia Lúcia era a mais animada, e Paula circulava entre os convidados com a câmera do celular em punho, registrando cada detalhe. Dona Teresa observava tudo de longe, com aquele olhar sábio que sempre parecia enxergar um passo à frente de todo mundo. Vanessa prendeu o sorriso, tentando manter a compostura, mas bastou cruzar o olhar com Gustavo, parado próximo ao bar, para o estômago revirar. Ele estava diferente. A mesma postura segura, o mesmo sorriso polido, mas agora havia um brilho de desconforto no olhar. Ricardo percebeu a tensão no rosto dela e se aproximou um pouco mais, como quem protege sem precisar dizer. A mão dele roçou de leve no braço dela, e aquele toque simples e rápido bastou para lembrá-la de que a mentira tinha se tornado perigosa demais para continuar leve. A música mudou, e o forró tomou conta do salão. Os noivos abriram a pista, e em poucos instantes casais começaram a dançar, rodopiando sob as luzes coloridas que se refletiam no chão úmido. Ricardo estendeu a mão, o sorriso calmo, o olhar seguro. "Se a gente vai fingir, que seja com estilo." Ela riu, nervosa, e aceitou. O primeiro giro foi hesitante, o segundo, mais firme. Em pouco tempo, o corpo dela já se movia no mesmo ritmo do dele, e o riso, que antes era esforço, virou algo natural. O calor da dança, o som da sanfona, o toque firme das mãos, tudo fazia o mundo parecer menor, concentrado apenas ali, entre eles. A cada volta, Vanessa sentia o chão sumir um pouco mais, e a mentira, que antes parecia um escudo, começava a se transformar em algo impossível de controlar. Gustavo observava à distância, o olhar endurecido. Vanessa fingia não ver, mas sentia o peso da presença dele. Ricardo, atento, percebeu e a conduziu com mais firmeza, como se dissesse em silêncio que ela não precisava olhar para trás. O gesto bastou para desarmá-la. O forró desacelerou e o salão ficou mais escuro, iluminado apenas pelas luzes amarelas refletidas nas janelas molhadas. A chuva lá fora voltava a cair fina, como trilha sonora discreta. Vanessa parou no centro do salão, ofegante, os olhos fixos nos dele. Não havia plateia, não havia ensaio, só aquele instante estendido no ar. Ricardo se aproximou devagar, o rosto a poucos centímetros do dela. O coração dela batia rápido demais. "Se continuar assim, ninguém vai duvidar da gente", sussurrou, tentando manter o controle. "Eu já não duvido faz tempo", respondeu ele, num tom que misturava rendição e certeza. As palavras dele ficaram no ar, presas entre os dois. O som da sanfona diminuiu e a respiração de ambos passou a ditar o ritmo. O beijo aconteceu sem aviso. Foi lento, profundo, cheio de verdade. Um beijo que dissolveu a mentira e devolveu a eles o que tinham perdido: a coragem de sentir. O mundo pareceu parar. As luzes giravam em volta,
Os sons se tornaram distantes, e só o toque deles existia. A boca dele tinha gosto de café e promessa. As mãos dela, presas aos ombros dele, tremiam como se reconhecessem algo antigo. Era um beijo que não pedia plateia, que não fingia, apenas acontecia, com a intensidade de quem sabe que o tempo pode ser curto demais para desperdiçar o que é real. Quando se afastaram, o salão voltou a existir. As palmas e as risadas soavam ao redor, mas nenhum dos dois parecia ouvir. Ricardo manteve o olhar preso no dela, ainda ofegante. Vanessa encostou a testa no ombro dele, o coração descompassado. Agora complicou. Finalmente. Dona Teresa sorria no canto, silenciosa, como quem entende tudo sem precisar perguntar. A tia Lúcia enxugava uma lágrima disfarçada e dizia que era a emoção da festa. Paula filmava sem saber que acabara de registrar um momento que mudaria o rumo daquela história. Gustavo, por sua vez, virava o rosto, derrotado por algo que nunca admitiria em voz alta. Vanessa e Ricardo permaneceram ali, sem pressa, respirando o mesmo ar, enquanto a chuva engrossava do lado de fora, lavando as ruas e talvez também os medos que restavam. Mas o que começou como mentira já era verdade demais para caber em silêncio. A noite seguiu lenta, e o apartamento de Vanessa cheirava a chuva e perfume. Recife dormia, mas o coração dos dois parecia acordado demais para se permitir descanso. A luz baixa do abajur desenhava sombras suaves nas paredes, e o som das gotas do lado de fora se misturava à respiração entrecortada que preenchia o quarto. Ricardo a olhou como quem pede licença, e ao mesmo tempo se despede do medo. A mão dele encontrou a dela com calma, e o toque foi uma conversa silenciosa, cheia de promessas que não precisavam ser ditas. O beijo voltou, mais lento, mais terno, e os corpos se buscaram com delicadeza, como se cada movimento fosse uma forma de agradecer por estarem ali. Não havia urgência, só entrega. O amor se insinuava no modo como ele tocava o rosto dela, no modo como ela sorria no meio da respiração. Lá fora, o som da chuva era constante, uma batida suave que marcava o compasso da entrega. Foi uma noite feita de silêncio e calor, de ternura e descoberta. O instante em que o fingimento se dissolveu, e só restou o que era real. Na manhã seguinte, a chuva fina insistia nas janelas do apartamento de Vanessa, desenhando riscos delicados no vidro e deixando o ar com aquele cheiro úmido de começo de semana. O dia amanheceu silencioso, envolto em uma calma que não era paz, era pausa. As cortinas semiabertas deixavam a luz cinza atravessar o quarto, revelando roupas espalhadas, taças na mesa e o vestígio do que fora a noite anterior. Vanessa acordou antes de Ricardo. Ficou imóvel por um tempo, observando o teto, tentando organizar o caos dentro do peito. A cabeça insistia em lembrar que tudo ainda fazia parte de uma mentira, mas o corpo parecia ter decidido o contrário. Ao se virar, viu Ricardo dormindo de lado, o rosto sereno, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Aquela tranquilidade a desarmava. Ele dormia como quem confia, e isso de alguma forma doía mais do que deveria. Ela se levantou devagar, pegou a camisa dele caída na poltrona e ficou parada, segurando o tecido entre os dedos. A lembrança do toque dele ainda estava ali impregnada. Foi até o espelho e por um segundo quase não se reconheceu. O reflexo mostrava alguém diferente, alguém que havia se deixado sentir. E essa descoberta a assustava mais do que qualquer erro. O som do chuveiro preencheu o apartamento. A água quente caiu sobre a pele, como se pudesse apagar o que o coração insistia em guardar. Vanessa fechou os olhos e deixou que a água escorresse, tentando lavar a culpa que vinha misturada com algo mais difícil de nomear. O desejo de que nada daquilo tivesse sido fingimento. Quando saiu do banho, Ricardo já estava acordado. Estava sentado à beira da cama, vestindo a camisa, os olhos perdidos na janela. O silêncio entre os dois era novo, pesado, mas cheio de coisas que ainda não tinham nome. — Você tá bem? — perguntou ele com a voz baixa. — Tô. Só...
pensando. Ele assentiu sem pressa. O olhar dele não era de quem cobrava respostas, mas de quem esperava algo que ainda não podia pedir. Vanessa vestiu uma blusa leve, tentando se esconder atrás do movimento de arrumar as coisas. O barulho da chuva lá fora continuava o mesmo, marcando um ritmo lento que combinava com o clima entre eles. A gente não devia ter deixado acontecer, disse ela com um tom quase de culpa. Foi errado? Perguntou ele, sem alterar o tom. Não sei. Foi real, e talvez seja isso que me assusta. Ricardo respirou fundo, cruzou os braços e manteve o olhar fixo nela. A gente só erra quando mente para si mesmo. A frase ficou suspensa no ar, densa, sem espaço para resposta. Vanessa desviou o olhar, pegou a bolsa no sofá e começou a colocar as coisas dentro, um gesto automático, quase uma fuga. Ele a observava em silêncio, sem tentar impedir. O som do zíper fechando foi mais alto do que devia, um ruído pequeno, mas definitivo. Não quero que isso piore tudo, ela disse, ainda sem olhar para ele. E se piorar for o único jeito de ser verdade? Ela parou por um instante sem ter o que dizer. As palavras dele atingiam um ponto que ela não estava pronta para tocar. Abriu a porta da varanda e deixou o ar úmido entrar. O cheiro de chuva invadiu o quarto, misturado ao perfume leve que ainda pairava no ar. Ficaram assim por alguns segundos. Dois corpos próximos, separados por uma parede invisível feita de medo. A distância entre eles já não era física. Era o espaço que surge quando o sentimento começa a pesar mais do que o combinado. Vanessa pegou o guarda-chuva que estava encostado no canto, prendeu o cabelo com um elástico e respirou fundo. Eu preciso sair um pouco. Pensar. Ricardo se aproximou parando a poucos passos dela. Não precisa fugir. Não tô fugindo, só preciso respirar. Ele assentiu, sem insistir. Então respira, mas não esquece que eu ainda tô aqui. Ela não respondeu. Apenas saiu. O som da porta fechando foi seco, cortante, como uma vírgula num texto que ainda não acabou. Na rua, o Recife amanhecia sob chuva. Vanessa abriu o guarda-chuva e começou a caminhar pela calçada molhada. O vento frio batia no rosto e o reflexo das luzes dos carros borrava os pensamentos. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. As imagens da noite voltavam em flashes. O beijo, a dança, o toque, a certeza que cresceu sem permissão. No retrovisor da memória, Ricardo aparecia com o mesmo olhar calmo, o mesmo sorriso contido. Ela sabia que o que sentia não cabia mais dentro de um plano, mas também sabia que, de alguma forma, ainda estava presa a ele, e que cedo ou tarde tudo teria um preço. De volta ao apartamento, Ricardo ficou parado diante da janela, observando a chuva cair sobre a cidade. A xícara de café esfriava na mesa, esquecida. Ele não disse nada, apenas observava. O olhar dele tinha o peso de quem entende que algumas verdades não se resolvem com palavras, só com tempo. Enquanto isso, Vanessa seguia caminhando sem destino, tentando afastar a culpa, mas cada gota de chuva parecia lembrá-la do que ela queria esquecer. Mas toda mentira cobra seu preço, e o dela estava prestes a chegar. Na noite do jantar surpresa, o cheiro de moqueca enchia o ar e se misturava ao som das risadas vindas da sala. A casa de tia Lúcia estava iluminada, as janelas abertas deixavam entrar a brisa quente do Recife, e o clima era de celebração. Velas sobre a mesa, toalha nova, copos brilhando. Tudo parecia perfeito demais para o que estava prestes a acontecer. Vanessa chegou ao lado de Ricardo, tentando parecer tranquila. Vestia um vestido simples, mas o rosto denunciava a inquietação que ela fingia dominar. O coração batia rápido, e a sensação de que algo estava fora de lugar não a deixava respirar direito. Ricardo, como sempre, parecia equilibrado, o olhar atento, os gestos contidos, o sorriso discreto que parecia servir de abrigo. Dona Teresa já estava lá, sentada perto da janela, observando tudo com aquele olhar que misturava sabedoria e preocupação.
Tia Lúcia circulava entre os convidados, garantindo que ninguém ficasse sem comida, e Paula tirava fotos, empolgada com a festa. O clima era leve, até que Gustavo chegou. Ele apareceu na porta com um sorriso polido e o olhar frio. Carregava uma caixa de vinho e a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Vanessa prendeu o ar por um instante, sentindo o estômago revirar. Ricardo apertou levemente sua mão sob a mesa, um gesto discreto, quase imperceptível, mas suficiente para lembrá-la de que não estava sozinha. "Olha quem apareceu", disse tia Lúcia, animada. "Pensei que você não vinha, menino." "Eu não perderia uma noite dessas", respondeu Gustavo, pousando o vinho sobre o aparador e lançando um olhar rápido em direção a Vanessa. A tensão passou despercebida pelos outros, mas para ela foi como um soco disfarçado. O jantar começou e as conversas se espalharam pelo ambiente. O barulho dos talheres misturado à música baixa criava uma trilha de normalidade que só servia para disfarçar o que estava por vir. Gustavo esperou o momento certo. Esperou as risadas, os brindes, o clima leve. E então, quando todos estavam relaxados, ele decidiu agir. "Sabe, eu sempre admirei a coragem da Vanessa", disse num tom casual. "Fazer o que ela fez exige talento." Todos olharam para ele curiosos. Vanessa gelou. "O que eu fiz exatamente?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Ah, nada demais", respondeu sorrindo com ironia. "Só criar um namorado de mentira e convencer meio mundo disso." O silêncio caiu sobre a mesa como uma onda gelada. O som dos talheres cessou. Até o ventilador pareceu parar. Vanessa sentiu o rosto arder, o coração disparar. Ricardo manteve o olhar firme, mas a mandíbula travada denunciava a raiva contida. Tia Lúcia piscou, confusa. "Como é que é?" "Isso mesmo", continuou Gustavo, saboreando o próprio veneno. "O namoro deles é uma encenação, uma invenção para causar ciúmes. E parece que funcionou, pelo menos até agora." Paula deixou o celular cair sobre a mesa. Dona Teresa fechou os olhos devagar, como quem reza em silêncio. Vanessa tentou responder, mas as palavras simplesmente não vinham. Tudo girava. As vozes, os olhares, a vergonha. Ricardo foi o primeiro a reagir. "Chega, Gustavo." "Chega", repetiu ele rindo. "Ora, você também entrou na farsa, não foi? Ou vai fingir que é inocente nessa história?" O tom era provocador, cruel. Vanessa se levantou, mas as pernas tremiam. "Você não tinha o direito." "Ah, tenho sim. Eu fui parte disso, mesmo sem convite. E agora todo mundo sabe." O silêncio voltou, ainda mais pesado. Tia Lúcia olhava de um para o outro, sem saber se acreditava. Dona Teresa se levantou devagar, caminhando até Vanessa, e pousou uma mão firme sobre o ombro dela. "Menina, não se explica agora. Quando o coração se mistura com o erro, qualquer palavra sai pela metade." A voz da avó quebrou um pouco o peso do ambiente, mas a dor já estava feita. Ricardo se aproximou de Vanessa, mantendo-se ao lado dela, mesmo diante dos olhares desconfiados. "Se alguém quiser entender, que entenda depois", disse ele firme. "Hoje não é o momento para julgar ninguém." Gustavo sorriu, satisfeito com o estrago. "Claro, o advogado sempre sabe o que dizer. Mas o público já entendeu." Vanessa o encarou por um instante. Não havia mais medo, só uma tristeza profunda, quase calma. "O pior de tudo é que você acha que ganhou." Ele deu um meio sorriso. "Ganhar?" "Não, Vanessa. Eu só tirei a máscara." As palavras ecoaram no ar. Ninguém falou mais nada. O som da chuva começou a bater nas telhas, abafando o desconforto coletivo. Dona Teresa foi até a cozinha, silenciosa, e colocou mais café para ferver. Talvez o único gesto capaz de devolver um mínimo de normalidade. Vanessa respirou fundo. Quis sair correndo, desaparecer, começar do zero em algum lugar onde ninguém soubesse o que aconteceu. Mas as pernas não obedeciam. Ricardo segurou sua mão com firmeza, e ela, pela primeira vez, percebeu que, mesmo exposta, não estava completamente sozinha.
A festa terminou sem despedidas. Um a um os convidados foram saindo, evitando olhares diretos. Tia Lúcia tentou disfarçar o constrangimento com frases curtas e abraços rápidos. Gustavo foi o último a sair, com o mesmo sorriso falso de quem vence por pouco. Quando a casa ficou vazia, o silêncio pareceu gritar. Vanessa encostou na parede, os olhos marejados, e sentiu as lágrimas pesarem mais do que conseguia conter. Ricardo se aproximou, hesitante, e a abraçou. Nenhum dos dois disse nada. Não havia mais mentira nem explicação possível. Só o vazio entre o que era jogo e o que se tornou verdade. A chuva aumentou, batendo forte nas janelas, como se o Recife inteiro quisesse participar daquele luto silencioso. Dona Teresa voltou da cozinha com 2 xícaras e pousou uma delas na mão de Vanessa. A verdade, minha filha, às vezes vem do jeito mais feio, mas é o único que limpa o resto. Vanessa assentiu, sem conseguir responder. O gosto do café era amargo, mas real. Mas ninguém ali estava pronto para o que viria a seguir. Poucas horas depois, a casa ainda cheirava a café e confusão. O silêncio se misturava ao aroma amargo que vinha da cozinha, onde Dona Teresa lavava as xícaras devagar, como quem dá tempo para o mundo se reorganizar sozinho. A chuva tinha parado, mas o ar continuava pesado, úmido, e o som distante dos carros na rua parecia lembrar que a vida lá fora seguia em frente, mesmo quando o coração insistia em ficar preso no que aconteceu. Vanessa estava sentada no sofá, o olhar perdido, as mãos entrelaçadas no colo. A cabeça doía, a vergonha queimava no rosto e cada palavra de Gustavo voltava à memória como se ainda ecoasse pelas paredes da casa. Ricardo permanecia de pé, de braços cruzados, os olhos fixos nela. A postura dele era calma, mas o olhar revelava um esforço silencioso para conter a raiva e o cansaço. O relógio marcava quase 1 da manhã, e o som do pêndulo na parede parecia mais alto do que nunca. Eu devia ter previsto que ele faria isso, disse ela num tom baixo, quebrado. Eu devia ter parado antes. E acha que teria adiantado? Respondeu Ricardo sereno. Gustavo não se alimenta de verdades, Vanessa. Ele vive de ver os outros desabar. Ela levantou o olhar tentando esconder as lágrimas que insistiam em aparecer. Mesmo assim, eu dei a chance. Eu comecei essa mentira. Você começou um plano, não uma mentira, retrucou ele, se aproximando um pouco. A mentira terminou no dia em que você começou a sentir de verdade. Vanessa ficou em silêncio. As palavras dele entraram fundo, como se ocupassem o espaço que antes era só culpa. Ricardo deu um passo à frente, o rosto calmo, mas o olhar cheio de algo que misturava proteção e afeto. Eu devia ter te protegido melhor. Não tinha como proteger uma história que já nasceu errada, respondeu ela, desviando o olhar. Talvez não, mas eu posso tentar salvar o que ainda é certo. O silêncio que se formou depois da frase era diferente. Não doía, mas pesava. Ele se sentou ao lado dela e os ombros quase se tocaram. O ar entre eles estava carregado e ainda assim havia uma calma que não existia há horas. Dona Teresa apareceu na porta, enxugando as mãos no pano de prato, com um sorriso leve que tentava amenizar o clima. Se vocês vão continuar fingindo que o mundo acabou, me avisem para eu acender uma vela, disse, num tom espirituoso. Porque se fosse o fim, o céu não teria clareado de novo. Vanessa sorriu de leve, sem força, e Ricardo retribuiu o gesto com gratidão silenciosa. A presença da avó era o lembrete de que nem todo erro é o fim. Alguns são só o começo de algo mais verdadeiro. O barulho da porta se abrindo quebrou o breve alívio. Gustavo voltou. Estava com o cabelo molhado de chuva e um olhar frio, cansado, de quem não sabe se venceu ou perdeu. Vim buscar minha carteira, disse, seco. Ricardo se levantou, a expressão firme. Você devia ter pensado nisso antes de jogar uma bomba no meio da sala. Gustavo deu de ombros. Alguém precisava dizer a verdade. A verdade? Ricardo riu, sem humor. Verdade é o que sobra quando a intenção acaba. E a sua nunca foi boa.
Dona Teresa cruzou os braços e lançou um olhar que parecia atravessar o rapaz. Meu filho, quem fala em nome da verdade devia começar cuidando do próprio silêncio. Gustavo desviou o olhar, e por um instante a máscara dele cedeu. Vanessa se levantou devagar, cansada, mas firme. Pode ficar tranquilo, Gustavo. Eu não vou mais precisar mentir para ninguém. Ele a encarou sem resposta. Apenas virou e saiu, batendo a porta atrás de si. O barulho ecoou pela casa como uma vírgula num texto mal pontuado. O silêncio voltou, dessa vez mais leve. Ricardo respirou fundo e voltou a se sentar. Vanessa o observou, ainda machucada, mas mais calma. Por que você ficou do meu lado? Depois de tudo isso? Porque eu não estava do seu lado por causa do plano, respondeu ele. Eu estava porque queria ficar. As palavras saíram simples, diretas, mas com um peso que ela sentiu de imediato. Vanessa desviou o olhar, tentando entender. Você está dizendo que eu me apaixonei por você no meio da bagunça. E não foi parte da farsa. Foi a única parte que nunca mentiu. Ela fechou os olhos e a respiração ficou curta. As palavras dele pareciam impossíveis de absorver de uma vez. Ele continuou mais baixo, como se falasse com medo de quebrar o que restava. Eu sei que errei junto. Sei que me escondi atrás da brincadeira porque era mais fácil do que admitir. Mas quando te vi hoje tentando esconder a dor com aquele sorriso, percebi que o que a gente criou era mais real do que tudo que vivi. Vanessa o olhou e as lágrimas vieram silenciosas. Você fala como se fosse fácil acreditar. Não é. Mas é o que eu tenho para te oferecer. O relógio marcou 1h20. Dona Teresa suspirou e foi para o quarto, deixando os dois sozinhos na sala. O som distante da cidade começava a se misturar ao barulho leve do vento entrando pela janela aberta. Ricardo se aproximou devagar, com calma. Eu não espero que você me perdoe agora. Só quero que saiba que eu não estava fingindo quando disse que estava contigo. E não vou fingir agora. Vanessa respirou fundo. E se eu disser que ainda não sei o que sinto? Então eu espero. O silêncio que veio depois foi o primeiro que não doeu. O primeiro que soou como descanso. Ricardo segurou a mão dela e o gesto bastou. Lá fora, um trovão cortou o céu, iluminando por um instante as cortinas da sala, como se o próprio mundo confirmasse o que acabara de acontecer. Mas às vezes, a verdade chega como um trovão e muda o rumo de tudo. Na manhã seguinte, o mar estava calmo, como se nada tivesse acontecido. As ondas vinham e voltavam em silêncio, e o sol nascia tímido sobre o Recife, refletindo um brilho dourado nas janelas dos prédios próximos. O apartamento de Vanessa cheirava a café fresco e maresia, e pela primeira vez em dias, o ar parecia leve, quase preguiçoso. A vida voltava a caber dentro de uma rotina simples. Vanessa estava de pé na varanda, de camiseta e cabelo preso, observando o movimento da rua lá embaixo. Vendedores passavam empurrando carrinhos, uma sanfona tocava distante e o vento trazia o som das gaivotas. Ela segurava a xícara com as duas mãos e, entre um gole e outro, deixava o pensamento vaguear. Havia passado tanto tempo tentando controlar o destino que agora o silêncio parecia uma dádiva. Ricardo apareceu na porta da varanda, descalço, com o olhar ainda sonolento e o sorriso contido. A cena parecia comum, mas para os dois era um milagre cotidiano. Você sempre acorda antes do sol? Perguntou com a voz rouca. Só quando preciso conversar comigo mesma. E o veredito? Ainda estou decidindo se a ré merece perdão. Ele riu, encostando-se ao batente. Espero que o advogado de defesa tenha um bom argumento. Tem, mas é teimoso, respondeu ela disfarçando o riso. A conversa era leve, mas por trás do humor havia algo mais profundo. O perdão nascendo sem precisar ser dito. Ricardo se aproximou devagar e encostou o queixo no ombro dela. O toque foi simples, e ainda assim carregava tudo o que ficou pendente entre eles. Eu queria ter feito as coisas de outro jeito, disse ele, num tom sincero, quase um sussurro. Mas se tivesse feito,
Talvez a gente não tivesse chegado aqui. Vanessa respirou fundo, olhando o mar. Acho que o caminho certo raramente é o mais fácil. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando as ondas que quebravam na areia. Dona Teresa entrou na sala carregando uma bandeja com tapioca, frutas e 2 canecas extras. Se vocês vão filosofar, façam isso de estômago cheio, disse colocando a bandeja sobre a mesa. O amor pode até sobreviver sem juízo, mas não sem café. Vanessa soltou uma risada sincera e Ricardo agradeceu com um sorriso. A presença da avó, sempre o ponto de equilíbrio, parecia devolver cor ao ambiente. Dona Teresa, a senhora devia dar aula de psicologia. E para quê? Respondeu ela, ajeitando as flores no vaso. Já entendi que ninguém aprende nada ouvindo conselho. Aprende é caindo. O clima leve trouxe de volta o humor que a casa havia perdido. Ricardo serviu o café e olhou para Vanessa com um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Se quiser, posso continuar fingindo que somos um casal, só para manter a tradição. Cuidado, respondeu ela. Da última vez que fingimos, quase deu certo demais. Ele riu, e a risada se misturou ao som distante da sanfona. O vento entrou pela varanda, levantando levemente as cortinas. Era como se até o ar dentro da casa tivesse decidido recomeçar. Depois do café, saíram juntos para caminhar pela orla. O sol já brilhava mais forte, e o asfalto ainda molhado refletia o céu azul. Vanessa falava pouco, mas o olhar dizia o que as palavras não precisavam. Ricardo caminhava ao lado, mantendo o mesmo passo, respeitando o tempo dela. Engraçado, disse ela depois de um tempo. A cidade parece outra. Não é a cidade, respondeu ele. É você que está diferente. Ela olhou para ele e o sorriso foi inevitável. Tomara que seja para melhor. É para mais verdadeira, disse e estendeu a mão. Vanessa hesitou por um segundo antes de segurar. Aquele gesto simples parecia mais simbólico do que qualquer promessa. Era o início de algo novo, sem ensaio, sem plano. O toque das mãos era leve, mas o coração batia firme como quem reconhece o caminho. Voltaram para casa quando o sol já estava alto. Dona Teresa estava sentada na varanda, tricotando, e os recebeu com um olhar que misturava carinho e aprovação. Já vi esse filme, disse sem levantar os olhos da linha, e posso adiantar o final. Vai dar certo, mas só depois de umas 3 teimosias e 2 brigas de orgulho. Vanessa riu, se sentando ao lado da avó. E a senhora vai estar aqui para assistir a cada cena, se Deus quiser. Mas espero que sem mais vilão, porque já tô velha para tanto drama. Ricardo se aproximou, segurando a xícara. Posso garantir que vilão aqui, nunca mais. Tomara, meu filho. Mas cuidado, respondeu Dona Teresa com humor sutil. Às vezes a vida gosta de testar a gente só para ver se a lição pegou. O riso veio leve, acompanhado de um silêncio bom, confortável. O tipo de silêncio que não precisa de palavras para ser cheio. Vanessa encostou a cabeça no ombro de Ricardo e ele passou o braço por cima dos ombros dela. O mundo lá fora seguia com seu barulho, mas dentro daquela varanda o tempo parecia outro. O mar continuava calmo e o vento trazia o som distante de um forró vindo de algum rádio velho na rua. A música parecia dizer em ritmo manso que o amor, quando é de verdade, sempre encontra um jeito de começar de novo. Mas o que nenhum dos dois sabia é que aquele recomeço simples seria apenas o primeiro passo de uma história ainda maior. 2 meses depois, o sol voltava a aquecer o pátio de São Pedro com aquele brilho dourado que só o Recife sabia ter. O som da sanfona se misturava às vozes alegres de um grupo de idosos reunidos no pátio, enquanto o cheiro de café fresco e bolo de milho vinha de uma barraca improvisada no canto. A antiga Casa Cultural agora abrigava o novo projeto criado por Vanessa e Ricardo, uma oficina de leitura e música para a terceira idade chamada Palavra e Acorde. Vanessa caminhava entre as mesas, recolhendo folhas com poesias e bilhetes escritos pelos participantes. Usava um vestido leve, o cabelo preso num coque despretensioso e o sorriso tranquilo de quem aprendeu a estar presente.
Ricardo, do outro lado, tentava afinar uma zabumba, rindo do próprio jeito atrapalhado. O som era uma mistura de ritmo, vida e ternura. Cada batida parecia lembrar que o tempo é generoso com quem escolhe recomeçar. Dona Teresa estava sentada numa cadeira de palhinha, observando tudo com aquele ar sábio que só os anos dão. Se esse povo cantasse desafinado com a mesma vontade que vive, o mundo era mais bonito, comentou, arrancando risadas. Vanessa se aproximou com uma garrafa de água e a beijou na testa. A senhora é a alma desse projeto. Sou nada, menina. A alma é quem acredita que ainda dá para começar outra vez. Isso é coisa de vocês dois, respondeu a avó com um olhar orgulhoso. Ricardo observava a cena de longe. O olhar dele cruzou o de Vanessa, e o sorriso que trocaram já dizia o que as palavras não precisavam dizer. Havia cumplicidade, calma e um carinho tranquilo nascido da escolha e não da pressa. O entardecer chegou e o grupo começou a se dispersar. As cadeiras foram empilhadas, as vozes se afastaram, e o pátio ficou banhado por uma luz alaranjada e mansa. Dona Teresa se despediu com um abraço demorado. Amanhã eu venho de novo, mas só para fiscalizar se esse café tá forte o suficiente. Se estiver fraco, devolvo para a senhora, respondeu Ricardo sorrindo. Quero ver ter coragem. E saiu, rindo, deixando os dois sozinhos. O silêncio que ficou não era vazio. Era cheio de significado. Vanessa encostou-se na mureta de pedra, respirando o cheiro úmido do ar. Ricardo se aproximou com as mãos no bolso e o mesmo olhar sereno de quem sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Engraçado, disse ele, olhando o céu que começava a mudar de cor. A gente começou tudo fingindo, mas foi aqui que a vida resolveu ficar séria com a gente. Vanessa sorriu de leve. Acho que a vida só esperava a gente parar de mentir para ela. Ricardo tirou uma pequena caixinha de madeira do bolso e abriu devagar. Dentro, 2 alianças de prata refletiam o brilho do fim da tarde. Ele segurou a mão dela e o gesto foi simples, sem pressa, como se o tempo soubesse que aquele momento não precisava de testemunhas. Eu não sei prometer o que o futuro vai fazer com a gente, disse ele, com voz baixa, mas firme. Mas sei o que quero fazer com o agora. Quero acordar e saber que a vida pode ser simples, mas com você do meu lado deixa de ser comum. Essa aliança é só um lembrete, não de promessa, mas de escolha. Vanessa sentiu os olhos marejarem e respondeu com um sorriso sereno, segurando a mão dele com força. Eu também não sei o que vem depois, Ná disse, mas aprendi que o amor não é o fim de nada, é o jeito mais bonito que a vida tem de recomeçar. E se for para começar de novo, que seja com a mesma calma, o mesmo riso e o mesmo par de mãos. Ele colocou a aliança no dedo dela, e ela retribuiu o gesto. Não houve aplauso nem trilha sonora, só o som distante da sanfona e o vento soprando leve, balançando as bandeirinhas coloridas que enfeitavam o pátio. O mundo parecia em paz. Vanessa encostou a cabeça no ombro de Ricardo e ele passou o braço em volta da cintura dela. Ficaram ali quietos, vendo o sol se esconder por trás das igrejas antigas. O tempo parecia andar devagar, como se quisesse guardar aquele instante por mais um pouco. E enquanto o sol se despedia por trás do Recife antigo, o som do forró parecia dizer o que o coração deles já sabia. Algumas verdades chegam tarde, mas quando chegam, mudam tudo. Pegue se essa história te fez sorrir, suspirar ou lembrar de alguém que mudou o rumo da tua vida. Se inscreve no canal e continua aqui com a gente. Esse cantinho é para quem ainda acredita que o amor pode nascer até das maiores confusões. Me conta nos comentários, você já viveu um amor que começou do jeito errado, mas acabou sendo o mais certo de todos? Quero muito ler a tua história. E diz também de onde você está ouvindo. É bonito imaginar tanta gente espalhada pelo nosso Brasil e no mundo, ligada pelas mesmas emoções, como se a gente estivesse tomando um café juntos em algum fim de tarde recifense. Um abraço cheio de luz e paz para você. Que Deus guie seus passos, acalme seu coração e renove suas forças a cada amanhecer. Te espero no próximo vídeo.
para viver mais uma história de amor, fé e recomeço.